Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou começar a introduzir corrida. Pouquinho, faz tempo que eu não corro, mas vou inserir aí 1 minuto de corrida em 4 séries. Então vou fazer a primeira série andando 1 minuto a 4,5 km, 2 minutos a 5 km e 2 minutos a 5,5 km por hora. E aí eu vou fazer 1 minuto de corrida a 8 km. A caminhada de recuperação será de 3 minutos a 5 km por hora, 2 minutos a 5,5 km por hora, e aí eu faço mais 1 minuto a 8 km por hora. Vou fazer aí uma sequência de 4 séries assim, e aí eu faço 6 minutos diminuindo. E com isso a gente vai totalizar aí 30 minutos de corrida. Eu diminui o tempo para começar a introduzir a corrida. E vou aproveitar esse tempo aqui na esteira para falar um pouquinho sobre velocidade. Gosta de velocidade? Gosta de pisar no acelerador? Qual foi a maior velocidade que tu já te deslocaste? Já fez uma viagem de avião, andando aí a 800 km por hora? O carro não deve ter passado aí a maioria aí não deve ter passado de 120 km por hora. Mas se tu estiver agora sentado aí para assistir esse vídeo e estiver sobre a linha do Equador, posso te dizer que tu está te deslocando a uma velocidade 2 vezes maior que a velocidade de um jato comercial. A cerca de 1.700 km. A Terra, com o movimento de rotação dela sobre o Equador, ela faz todo o giro em 24 horas. Isso a uma velocidade aproximada de 1.700 km por hora. Ou 465 metros por segundo. Só para ter uma ideia, a velocidade do som é aproximadamente 343 metros por segundo. Então, está andando uma velocidade supersônica todo o tempo, quando está no Equador. Agora, conforme a gente se afasta do Equador em direção aos polos, essa velocidade vai diminuindo. E quando chega no polo, a velocidade linear é 0. Só vai ter um giro ali, uma velocidade angular. Mas uma velocidade não vai ter deslocamento linear. Tanto no polo norte quanto no polo sul geográficos. E por que a gente não sente o vento batendo na cara assim com essa velocidade? Se a gente estiver no carro, uma velocidade muito menor, a gente vai sentir o vento batendo. Mas nessa velocidade aí que a gente está,
com a rotação da Terra, toda a atmosfera, todo o ar em torno da gente está se movendo junto. Então, pelo princípio de inércia, não tem velocidade relativa entre a gente e o ar. O ar está se deslocando com a mesma velocidade que nós. E por isso, então, a gente não sente o vento. O vento é um deslocamento de massa de ar. É uma baita de uma velocidade, né? 1.700 km por hora. Só que enquanto a gente está girando, a Terra também está em órbita em torno do Sol. E aí, os números começam a ficar interessantes. Cheguei a uma frequência cardíaca de 140 batimentos por minuto. Então, essa velocidade de rotação é apenas o começo. Ao mesmo tempo em que a Terra está girando, em movimento de rotação, ela está fazendo um movimento de translação ao redor do Sol. E aí, esse deslocamento, seguindo a órbita, tem uma velocidade média de 30 km por segundo. A cada segundo, a Terra está se deslocando 30 km no espaço, nesse movimento de translação. Essa velocidade é 60 vezes maior do que a velocidade que a gente estava na rotação. E nessa velocidade a gente pode atravessar o Oceano Atlântico em apenas 3 minutos. Sair daqui e chegar na África em cerca de 3 minutos. E por que a gente não sente também o vento desse deslocamento? É pelo mesmo motivo. Né? Pela inércia, o ar está se movendo junto com a gente. E também a aceleração é constante nessa velocidade aí em torno do Sol. E essa velocidade não é a mesma em todo o percurso que a Terra faz. Porque a órbita da Terra em torno do Sol não é um círculo perfeito. É uma elíptica. Então, o Sol fica num dos focos dessa elipse. Então, em um momento a gente está mais próximo do Sol, e em outro a gente está mais afastado. Quando a gente está mais próximo, a velocidade é maior,
E quando a gente está mais afastado do Sol, a velocidade da Terra é menor. E com isso, a velocidade média é que é 30 km por segundo. Ela tem essa variação aí, conforme a Terra se afasta e se aproxima do Sol. Essa diferença aí de velocidade é explicada pela lei de Kepler, que diz que a área compreendida entre os dois pontos de deslocamento com o vértice no Sol, ela tem que ser sempre a mesma. Então, conforme aumenta a área, diminui a velocidade. Conforme diminui essa área, aumenta a velocidade. Essa 30 km por hora, 30 km por segundo, já é uma velocidade tanto. A gente se deslocando em torno do Sol. Só que o Sol não está parado lá, só esperando a gente dar a volta em torno dele, não. O Sol também está se deslocando. E quando a gente vê o Sol como um viajante também na galáxia, a gente vai ver o que é realmente velocidade. O batimento subiu para 144. Está começando a ficar próximo do batimento máximo. Vamos ver se a gente vai manter esse ritmo. Então, como eu estava falando, nosso sistema solar não está fixo no espaço. O Sol está girando em torno do centro da nossa galáxia, que é a Via Láctea. E nesse movimento, ele está carregando todos os planetas, planetóides, asteroides, luas, tudo que está inserido aí, que compreende o sistema solar, está andando junto com ele. No centro da nossa galáxia tem um buraco negro supermassivo, que é chamado Sagitários A Estrela. Esse centro da galáxia, então, com a força de gravidade imensa, faz com que nem a luz que se aproxime dele escape. E a gente fica girando em torno dele. E a gente sabe que o ano solar na Terra tem aproximadamente 365 dias. Um pouco mais, 365 dias e 6 horas aproximadamente. Por isso tem o ano bissexto. Mas a velocidade com que
o sistema solar se desloca dessa órbita em torno de Sagitário, a estrela, é de 230 quilômetros por segundo. E o ano galáctico, o tempo que a Terra levaria para fazer toda a volta, voltar ao mesmo ponto, é de aproximadamente 230 milhões de anos. Nós não vamos chegar a esse ponto. Então, a velocidade do Sol nessa órbita na galáxia é 8 vezes maior que a velocidade da Terra em torno do Sol. Aí a gente já pode considerar a velocidade astronômica. Os valores realmente passam a ser grandes. Só que não é só o sistema solar que se move em torno do centro da galáxia. Todas as estrelas, todos os sistemas que compõem a galáxia se movem junto a esse balé. E com uma velocidade angular muito aproximada entre si. E com isso a gente não vê, num espaço curto de tempo que compreende a nossa vida, mudança na posição das estrelas, mas elas também estão se movendo. Passou o meu tempo aqui de caminhada. Devia estar encerrando agora a corrida, mas eu vou compensar. Então, por isso que as estrelas parecem fixas no céu, mas elas também estão se movendo. Mas se essa fosse nossa velocidade máxima, já estava bom, né? A gente pode ver a nossa galáxia, Via Láctea, como um todo, também se move. O batimento cardíaco se manteve aí em uma frequência de 144. Tá bom. Agora, se nós olharmos para fora da Via Láctea, no espaço, a gente vai ver que existe
numa região próxima, o que é chamado de grupo local de galáxias. O grupo local em que a Via Láctea está tem aproximadamente 50 galáxias, sendo que as duas maiores são Andrômeda e a Via Láctea. Então, o centro de massa da Via Láctea de Andrômeda formam o centro dessa vizinhança de galáxias. E também as galáxias da Via Láctea e Andrômeda estão se movendo nesse grupo local. Elas estão se movendo, só que aí elas não estão se movendo em torno desse centro de massa delas. Elas estão se movendo em direção a ele. Então a Via Láctea está se movendo a 600 quilômetros por segundo em direção a Andrômeda, uma direção de colisão. Daqui a muitos anos é esperado que essas duas galáxias se encontrem e não se sabe direito o que vai acontecer. Provavelmente vão formar uma galáxia maior, ou vão passar direto uma pela outra, só que aí a velocidade começa a diminuir, porque uma começa a atrair a outra em sentido inverso à velocidade que elas estão. Mas o fato é que elas vão colidir. Isso não quer dizer que a Terra vai bater em nada, ou que o Sol vai bater em alguma coisa. Os espaços, as distâncias entre os astros são muito grandes. E talvez possa muito, muito longe um do outro. E eventualmente pode acontecer de ter colisão também. Então, como é que está essa velocidade aí para vocês? Por 600 quilômetros por segundo já é uma velocidade considerável. Mas ainda tem mais movimento em que todo o grupo local de galáxias está fazendo junto. Eu vou falar em seguida. Frequência cardíaca de 148 batimentos. Então, qual é o nosso destino final?
existe uma região que a gente não consegue observar, os astrônomos não conseguem observar, porque essa região está atrás do centro da nossa galáxia, e aí fica ofuscado por muitos objetos, gases, nuvens. E é uma grande anomalia gravitacional supermassiva que está puxando todo essas galáxias de todas essas regiões. Tem várias regiões locais. Nossa é uma, tem vários no universo. E está sendo puxada na direção desse centro de massa, esse centro massivo. Esse centro massivo é chamado do Grande Atrator. E a velocidade em que a gente viaja em direção a ele é de 630 quilômetros por segundo. Então, o universo não tem um centro onde as galáxias giram em torno dele. Ele, pela teoria da expansão, ele não tem um centro de massa, assim. Ele está se expandindo. E só você não precisa ficar com medo, porque com essa expansão do universo acelerada, a velocidade que ele expande é maior que a velocidade da nossa aproximação em direção ao Grande Atrator. Então, se a gente fizer essas velocidades todas em que a gente está se movendo, a gente pode ver que nada está parado. Então, chegando ao ponto final aí da nossa jornada, falando sobre velocidades, a gente descobre que, à medida que o tempo vai passando, novas descobertas vão sendo feitas, novos telescópios, e a gente vai aprendendo mais sobre o nosso universo. Então, o final é que a gente lembra que a gente está no pequeno pontinho azul, e eu particularmente creio que essa harmonia toda desses movimentos não deve ter acontecido por acaso. E assim a gente encerra mais essa caminhada. E essa é a curiosidade que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Aprendi também um pouco com ela. Já sabia muita coisa, mas detalhes eu pesquisei. Muito bom, fechando os 30 minutos. Foram 2,6 quilômetros percorridos. Eu tive um batimento máximo aí de 144 batidas por minuto, frequência cardíaca.
Missão cumprida. Te vejo no próximo vídeo.